Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai terminar de estudar a lição de hoje dos adolescentes. A gente está na lição 12, título O Vaso de Alabastro, e agora eu vou ler o texto-chave. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Lucas 7, 37 e 38. A lição de hoje tá bem legal, né? Começa falando de um estudo feito pelo professor Vic Medvec, que revelou a relação entre a atitude de gratidão e certas circunstâncias específicas. Aí ele analisou, por exemplo, os medalhistas olímpicos e descobriu que muitas vezes os medalhistas que ganham medalha de bronze estão mais felizes do que os que ganham de prata. É um pouco estranho a gente pensar nisso, né? Porque os de prata ficaram melhor que os de bronze, como é que eles estão menos felizes que os outros, né? Mas é que os medalhistas de bronze, eles pensam que por pouco eles não ficaram de fora. Por pouco que eles não ficaram sem medalha de nenhuma, né? Enquanto que os medalhistas de prata, eles pensam que por pouco não ganharam uma medalha de ouro. Eu tava lendo esse negócio e pensei em prova, né? Tipo, quando a gente faz alguma prova e ou vai mal ou vai bem, mas não algo que a gente considera tão bem, né? Por exemplo, eu sou boa em matemática, né? E eu sempre ia bem nas aulas de matemática, mas teve uma época que não importa quanto eu prestasse atenção nos exercícios, eu sempre tirava 8. Nem mais, nem menos, exatamente 8. Aí eu ia olhar o que eu tinha errado, era coisa simples, bobeira, que eu não sei como eu tinha errado aquele exercício. E eu ficava morrendo de ódio, porque, de novo, eu podia ter tirado 10 e tirei 8. Enquanto tem outras matérias que a gente não é tão bem, a gente não é tão bom, né? E aí a gente passa raspando, tira 6 na prova, ou 7, né? E aí passa raspando, por pouco que não fica com nota vermelha na prova. E a gente fica super feliz com isso, porque conseguiu passar. E aí a gente tem que ver como a gente está analisando isso, né? Se a gente está analisando a situação pelo ponto de vista do medalhista de bronze ou do medalhista de prata, né? Qual é a nossa tendência quando a gente olha as situações da nossa vida? A gente olha o lado bom ou o lado ruim, né? Outra coisa também que eu lembrei, uma vez eu tirei um 9 numa prova, e tirei 5,5 numa outra, não sei, 5 ou 5,5. Mas eu fiquei tão triste com o 5 que eu não lembrava da outra nota. Tipo, eu fui falar pra minha amiga quanto que eu tinha tirado, mas eu não conseguia lembrar. Eu tava muito concentrada naquele 5 e nem conseguia lembrar outra nota. Às vezes a gente tem essa tendência de olhar só as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida e deixar passar as coisas boas. E aí, aqui tem os dois textos do Com Outros Olhos e os dois estão muito legais hoje, que eu vou ler agora, né? O primeiro, o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão. John Miller. Ou seja, se a gente pode acontecer muitas coisas boas na nossa vida, né? Mas se a gente não for grato, a gente não vai estar tão feliz como poderia ser. Às vezes acontece muitas coisas boas, mas a gente tá tão concentrado nas ruins, não sente gratidão pelas boas, que a gente fica infeliz. Esquece das coisas boas, como eu acabei de falar, né? E aí o segundo texto. Aos incapazes de expressar gratidão, nunca faltam pretextos para não a ter. Gustav Flaubert. Tem gente que, não importa a situação,
tá agradecendo. E é isso mesmo que a gente devia fazer, né? Porque não importa a situação, a gente sempre tem motivo para agradecer. Mas tem gente que não enxerga desse jeito. Tem gente que tá o tempo todo procurando motivo para não agradecer, para reclamar da vida. Gente que fica o tempo todo só reclamando. E aí agora eu vou falar um pouquinho aqui do que está escrito na seção Além do Estudo, né? Diz que o ato de Maria foi um ato bem pequeno, mas teve um significado enorme. E Jesus disse que aquele gesto seria lembrado para sempre, por muitas gerações. E é verdade, a gente lembra disso até hoje, né? Quer dizer, a gente não lembra, mas a história é lembrada, né? E mesmo os discípulos que conviveram com Jesus bem pertinho dele, não foram capazes de imaginar como Jesus se sentia muitas vezes. Eu li no livro Libertador, não no capítulo desse aqui, que é a leitura da semana, né? Mas eu li que até todo esse tempo eles aprenderam muito com Jesus, mas não, mesmo assim não conseguiam conhecer ele completamente, não conheceram ele completamente, né? E muitas vezes muitas coisas que Jesus diz, eles só foram entender depois que Jesus já tinha morrido, né? E aí eles até pensavam, nossa, como a gente foi deixar o que os fariseus nos diziam confundir a gente, né? Porque Jesus falava, mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E aí você imagina como Jesus se sentia quando os discípulos não conseguiam entender como ele se sentia, né? Porque no céu ele vivia cercado de anjos que estavam sempre dispostos a servi-lo com alegria e amor. Mas na terra, entre os homens, ele era alvo constante de mesquinhez tão típica, da mesquinhez tão típica do coração humano, né? Por exemplo, Judas ele falou que era desperdício gastar com aquele perfume, né? Que era um perfume muito caro. Mas acho que foi no livro Libertador, não sei, que também fala que aquele perfume era usado para reis, né? E Jesus era um rei. E Maria queria fazer algo que estivesse à altura dele. Para ela, Jesus merecia o melhor, né? Mas quando Judas disse aquilo, parecia que ele achava que Jesus não merecia, né? Quer dizer, a gente sabe que ele disse isso porque era ladrão, mas pensar nisso, né? Que para os anjos nada, tudo, eles fariam de tudo para conseguir chegar à altura de Jesus, né? Muitas vezes Jesus se entristecia porque sabia que se os discípulos e as outras pessoas, né, tivessem sob a influência dos anjos celestiais, o valor dos anjos celestiais que o acompanhavam, eles também considerariam que nenhuma dádiva era suficiente valor para exprimir a afeição que havia no coração deles. Que está escrito isso no livro Libertador, né? Então, a gente pensando por esse ponto, dá para entender porque Jesus valorizou tanto a atitude. A gente consegue entender porque Jesus valorizou tanto a atitude de Maria. E isso foi porque ela estava fazendo isso por amor a ele, né? Porque ela queria fazer algo que estivesse à altura dele. Ela fez o máximo que ela podia. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar lição junto todo dia e tchau, até amanhã. Um beijo.